Antes de se instalar em Brasília, o Supremo Tribunal Federal teve 4 sedes diferentes no Rio de Janeiro. Eu sou Juliana Freitas e esse vídeo faz parte da série especial sobre os 135 anos do STF na República. Neste episódio, vamos visitar os endereços onde o tribunal funcionou quando o Rio ainda era a capital do Brasil. Alguns desses prédios ainda existem, apenas um deles desapareceu com as transformações da cidade. Mas todos fazem parte da história do Supremo e também da história do Rio de Janeiro. O primeiro endereço do Supremo ficava no número 84 da Rua do Lavradio, no centro do Rio. O prédio é o solar do Marquês do Lavradio. Ele foi construído no século XVIII, quando o Rio havia acabado de se tornar capital da colônia portuguesa. Quem mandou erguer o palácio foi o vice-rei do Brasil, o próprio Marquês do Lavradio, título de nobreza de Dom Antônio de Almeida Soares Portugal. Ele acabou dando nome tanto ao prédio quanto à rua em que sua casa ficava. Depois da chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, o solar passou a abrigar o Tribunal da Relação, que foi o embrião do STF. A gente falou mais sobre esse tribunal no primeiro episódio da série. Para assistir é só clicar no card aqui em cima. Com a República, em 1891, o novo Supremo Tribunal Federal começou a funcionar nesse endereço, mas durou pouco tempo. O prédio estava bastante deteriorado. Depois de cerca de um ano, até meados de 1892, o STF precisou mudar para uma sede provisória para que o solar do Lavradio passasse por uma reforma. A segunda sede do Supremo, e que funcionou só durante a reforma, ficava na Rua do Passeio, também no centro do Rio. Hoje, o prédio não existe mais. Ele foi demolido em 1937, depois de um incêndio. Era o solar do Conde da Barca, um palacete que ficava em um dos lugares mais movimentados do Rio nos séculos XVIII e XIX. O solar foi comprado em 1811 por Antônio de Araújo e Azevedo, conhecido como Conde da Barca. Diplomata, cientista e político, ele veio para o Brasil com a corte portuguesa e foi um dos grandes incentivadores das artes e da ciência no país. Apesar do título de nobreza, a história terminou mal. O conde morreu cheio de dívidas e seus bens foram leiloados, inclusive o palacete. O governo comprou o prédio que, ao longo do século XIX, abrigou várias instituições de interesse público e, depois de algumas reformas, foi a vez do STF ocupar o imóvel. O tribunal funcionou nesse local até 1895, mas voltou para a Rua do Lavradio quando a reforma da primeira sede acabou. Em 1902, o Supremo mudou novamente de endereço. Isso porque a sede na Rua do Lavradio não era exclusiva. A Corte Máxima do país precisava dividir o espaço com outras instituições da justiça. A República, de fato, era muito jovem. Daí, era natural que as instituições ainda não tivessem endereços definitivos. O objetivo naquele momento da virada do século era dar ao STF sua primeira sede exclusiva e imponente. E foi assim que o Supremo foi funcionar na construção que na época era considerada a mais moderna da Belle Époque brasileira. O palácio ficava na esquina da Rua 1º de Março com a Rua do Rosário. Hoje abriga o Centro Cultural da Justiça Eleitoral. Ele também não foi construído para o Supremo. O projeto original era servir de sede para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil hoje é um banco que ainda pertence ao Estado, embora tenha ações da Bolsa de Valores. Mas o Banco do Brasil, do final do século XIX e início do século XX, é um banco estatal. E mais ainda, é um banco que faz o papel que hoje é do Banco Central. O Banco Central foi criado em 1965. Antes disso, o Banco do Brasil acumulava muitas das funções de um banco central. Então a gente está falando de um órgão que é um órgão também estatal. Então o que está acontecendo é a transferência de uma sede, de um prédio que foi construído por um órgão do Estado brasileiro para um outro órgão do Estado brasileiro. Ou seja, o banco mesmo nunca funcionou ali. O primeiro ocupante acabou sendo justamente o Supremo Tribunal Federal, que ficou no prédio até 1909. Mas o tribunal ainda faria mais uma mudança antes de deixar o Rio de Janeiro. A última sede do STF no Rio nasceu de um projeto que também mudou de rumo. O edifício começou a ser construído em 1905 para abrigar a mitra arquiepiscopal, que é a sede administrativa da Igreja Católica na cidade. Mas, durante as obras, o governo federal comprou o prédio e decidiu instalar ali a
Suprema Corte. Foi assim que o tribunal se mudou para o novo endereço, em 1909, para uma sede que era finalmente considerada a altura da instituição. Ali, o STF permaneceu por mais de 50 anos. O projeto do prédio é do arquiteto espanhol Adolfo Morales de los Rios. Esse é um dos grandes exemplos da arquitetura eclética no Brasil, um estilo que mistura referências de várias épocas. Na fachada aparecem elementos do classicismo francês. Dentro do prédio, a mistura continua. Há uma escadaria de mármore Carrara, grades de ferro trabalhado em estilo Art Nouveau, vitrais coloridos e pinturas do artista Rodolfo Amoedo. A sala de sessões também guarda detalhes originais, como o piso de madeira de peroba e pau roxo. Então são um pouco dessas noções de progresso, de modernidade, da razão, da ciência prevalecendo, modificando a condição material da antiga capital da colônia, quando o Pombal transferiu no século XVIII, capital do Império e agora capital da República, que foi fundada com a promessa de que traria ordem e progresso ao país. A Suprema Corte só deixou esse endereço em 1960, na transferência da capital federal para Brasília. Hoje, o prédio abriga o Centro Cultural da Justiça Federal. As sedes do Supremo contam um pouco da própria história do Brasil. Começam em palácios coloniais, passam pela Belle Époque carioca e terminam às vésperas da mudança da capital para Brasília. E a nova capital, com a sede modernista que a gente conhece hoje, é o tema do nosso próximo vídeo. E se você passar por esses lugares no centro do Rio, vale lembrar, antes do STF ganhar o famoso prédio de Oscar Niemeyer na Praça dos Três Poderes em Brasília, era naquelas ruas que muitas decisões importantes da história do país começaram a ser tomadas. E se você gostou do vídeo, acompanhe os próximos episódios da série sobre os 135 anos do STF na República. Até mais!